lá terminar essa saga aí dos profetas menores, vamos ler Sofonias. Sofonias também viveu no mesmo tempo de Naum, estavam ali meio que lado a lado, né, nas profecias, então é mais ou menos o mesmo contexto. Então vamos lá. Capítulo 1, Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trisneto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. A destruição vindoura. Ele fala muito sobre o dia do Senhor, tá? O dia da destruição, ele sempre fala, mas ele também diz muito sobre a misericórdia de Deus sobre o povo, né? Então a gente vê que os profetas, não é que eles falavam a mesma coisa, eles eram inspirados por Deus para orientar várias partes da população em relação ao que estaria por vir e como eles teriam que reagir, eles teriam que se arrepender realmente para estar tendo a salvação deles ali naquela época, para estar tendo a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeço, junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. O castigo de Judá. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros, idólatras e dos sacerdotes. Aqueles que no alto dos terraços adoram os exércitos de estrelas e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não buscam nem os consultam. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, e todos estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos, e que enchem os templos de seus deuses, com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa, todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes que são como vinho envelhecido, deixando com os seus resíduos que pensam. O Senhor nada fará, nem bem nem mal. As riquezas deles serão saqueadas, suas casas serão demolidas, embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição, de angústia, de sofrimento, de ruína, de trevas, de escuridão, de nuvens de negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra os torretes elevados. Trarei aflição, os homens andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor, no fogo do seu zelo. O mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Reúna-se e ajunte-se nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. O castigo da Filistia. Gaza será abandonada e Acalon ficará arruinada. Ao meio-dia, Asdoque será banida e Ecrom será desarraiada. Ai de vocês que vivem junto ao mar, nação dos Queretitas. A palavra do Senhor será contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Essa terra junto ao mar, onde habitam os Queretitas, será a morada dos pastores e curral das ovelhas, pertencerá ao remanescente da tribo de Judá. Ali encontrarão pastagens e ao entardecer eles se deitarão nas casas de Ascalon. O Senhor, o seu Deus, cuidará deles e eles restaurará a sorte.
o castigo de Moabe e de Adom. Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o seu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Moabe se tornará como Sodoma e os amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal. Uma desolação perpétua, o remanescente do meu povo o saqueará. Os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. E isso que eles receberão como recompensa pelo seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. O castigo da Etiópia, vocês também, ó Etiópia, serão mortos pela minha espada. O castigo da Assíria, ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto. No meio dela se deitarão rebanhos de todo tipo de animais selvagens, e até a coruja do deserto e o morcho se empoleirarão no topo de suas colunas. Seus gritos ecoarão pelas janelas, haverá entulho nas estradas, e as vigas de cedro ficarão expostas. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: eu e mais ninguém, que ruínas sobraram, uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombaram e sacodem os punhos. O fruto de Jerusalém, Capítulo 3, o fruto de Jerusalém. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve ninguém e não aceita correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, são juízes, são lobos vespertinos, que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis. São homens traiçoeiros, são sacerdotes profanos, o santuário, e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Bem legal isso daqui, gente. A cada manhã ele ministra a justiça, a cada novo dia ele não falha. Eliminarei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as ruas, suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade: com certeza você temerá e aceitará correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairia sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por trazer todo tipo de maldade. Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha ira zelosa. Então purificarei os hábitos dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo, desde além dos rios da Etiópia. E os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei em meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão e nem achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém o amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegra-se, regozija-se de todo o seu coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você, ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio, nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia dirão a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará.
Ele se regozijará em você em brandos de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastam de vocês para que isso não mais pese como vergonha para vocês. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, darei a eles louvor e honra em todas as terras, onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo eu trarei para casa, eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sua sorte diante de seus próprios olhos, diz o Senhor. Eu vou ler Ageu para vocês, gente, que também é um dos profetas. E aqui o Ageu, ele vai falar sobre a construção do templo. Eu já vou emendar, porque senão fica muito curtinho, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 1, a ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fim no acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Aqui, gente, se nós prestarmos atenção no que Deus está dizendo aqui, é que muitas vezes a gente se preocupa só com a gente mesmo, né? E não se preocupa com as coisas de Deus. É uma frase assim, ó. Quando você se preocupa só com a sua própria casa, mas e as coisas de Deus? Você está se preocupando com as coisas de Deus? E o que Deus faz aqui nesse versículo... Nós estamos no capítulo 1, versículo 9 de Ageu. É exatamente questionar isso. Vocês estão se preocupando só com a casa de vocês, mas e a minha morada? Hoje, a morada de Deus somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Você está cuidando realmente da morada de Deus, do seu espírito, da sua alma? Você está cuidando disso? Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Sealtiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o Deus, o enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. No 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, isso aconteceu nessa época. Capítulo 2, o esplendor do novo templo. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor?
Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Dentro do pouco tempo farei tremer o céu e a terra e o mar e continuamente. Farei tremer todas as nações as quais trarão para cá os seus tesouros. Encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste povo, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. O que a gente tira também dessa parte, né, é que quando Deus quer algo, Ele dá a provisão para você. Ele não vai te pedir uma coisa e falar para você, eu quero tal coisa de você, mas Ele não vai te dar o caminho, Ele não vai te dar a provisão, Ele vai te dar a provisão. Quando Deus pede algo para você, Ele dá a provisão. Quando Ele diz que vai ser um templo maior e melhor, Ele dá aqui a provisão de que Ele trará todo o ouro, toda a terra, toda a prata, porque Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. E a glória deste novo templo será maior que a do antigo. Promessas de bênção. No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dar, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos exércitos: faça os sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com elas tocar no pão ou algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou Ageu, se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará pura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta ao Senhor. É o que acontece com esse povo, com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferendam é impuro. Agora, preste atenção de que hoje em diante reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocassem pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atendem para mim o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira e a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. As promessas para Zorobabel. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Amém. Que lindo, né? A gente tira aqui de Ageu que Deus quando quer, né? Chegou o momento, ele vai lá e faz. Chegou o momento, ele dá a provisão para ser feito. E então, tá tudo nas mãos dele. O que nós temos que fazer é ficar atentos àquilo que realmente Deus pede para nós, aquilo que realmente Deus quer de nós. Estamos encerrando Ageu. Vamos começar o livro de Zacarias. Estamos quase terminando o Segundo Testamento. Falta só Zacarias e Malaquias. E aí nós encerramos o
o Velho Testamento e começamos o novo com Jesus. Amém!